Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar falando aqui sobre as diferenças dos três sistemas operacionais que são mais usados no mundo: o Windows, o macOS e o Linux. Eu vou falar das suas diferenças, suas vantagens que eles têm, cada um tem sua vantagem. Na realidade, assim, são sistemas muito usados, são os sistemas mais usados no mundo, entendeu? Então eu vou tentar desmistificar algumas coisas, entendeu? Em relação a esses três sistemas operacionais. Então fique até o final do vídeo que nós vamos estar falando desses três sistemas operacionais que são mais usados no mundo. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas três opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e toda coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem, galera, como eu falei, hoje vamos estar falando das diferenças dos três sistemas operacionais os mais usados no mundo, que são o Windows, que pertence à Microsoft, o macOS, que pertence, na realidade, à Apple, e o Linux, que é um sistema operacional que é livre acesso, ele é um sistema open source, que qualquer um pode usar, modificar, que foi lançado por Linus Torvalds, que criou o Linux. Mas assim, esses três sistemas têm características básicas. O Windows é um sistema operacional comercial que é o mais usado no mundo, é focado na compatibilidade e na facilidade para o usuário de médio porte. O macOS é exclusivo dos produtos Apple. Oferece uma experiência integrada, popular, para os profissionais criativos. É muito focada para profissionais criativos, principalmente na área de gráficas. E o Linux é conhecido por sua natureza, como eu já falei, do código aberto, da flexibilidade, da escolha de você não estar preso. Então, o primeiro, Windows, é um sistema mais focado em compatibilidade. O segundo, na experiência em particular de profissionais criativos. E o último, na natureza da flexibilidade e da liberdade. São basicamente isso. Mas vamos lá. O Windows ele foi criado em 1985, lançado pela Microsoft. É um sistema operacional que é pago, você tem que ter licenças, e ele é tanto usado para a área residencial como a área empresarial, comercial. É um sistema que trabalha com a compatibilidade. Hoje não é tão compatível assim, vendo o Windows 11, mas é um sistema que trabalhou com isso, a compatibilidade, a facilidade de uso. Ele é muito fácil de você usar, ele é bem intuitivo, ele tem uma interface gráfica muito amigável. Então, ele é feito para isso, para ser compatível. E o Windows, com essa compatibilidade, ele tem um vasto ecossistema de softwares e jogos que estão incluídos para serem utilizados especificamente no Windows. Então, a compatibilidade é um dos principais carros-chefes do Windows. E sim, o Windows, como eu falei, é um dos principais sistemas operacionais do mundo, é um dos mais usados, mesmo hoje, com o problema do Windows 11, ele é mais usado. Isso já está mudando, entendeu? Vai mudar provavelmente a partir do próximo ano. Vamos ter muito mais máquinas sem Windows e com outros sistemas operacionais, principalmente o Linux. Então, é um sistema que é pensado para ser compatível, bem compatível. E é um sistema que se beneficiou muito no sua origem, a partir de 85, com a pirataria de sistemas operacionais, principalmente o Windows. O Windows foi muito compartilhado pelas pessoas que instalavam mesmo sem licença. Isso foi positivo para a Microsoft porque fez com que as pessoas se acostumassem a usar o Windows e acabando sendo que é hoje um gigante da tecnologia. Então, o Windows tem isso. Aí você vai perguntar, mas Marcelo, o Windows pega muitos vírus? Sim, mesmo porque a quantidade de máquinas com Windows é muito maior do que máquinas com Linux ou com macOS.
a diferença é bem gritante. Então, você vai ter muito mais máquinas sendo alvos de vírus do que as outras máquinas. Além de que o próprio sistema operacional não tem são sistemas operacionais não são tão protegidos assim. A Microsoft quer mudar isso, fazendo o TPM 2.0, algumas mudanças que tornam um pouco mais difícil vírus ou programas maliciosos invadirem máquinas que têm o sistema operacional da Microsoft, o Windows. Aí vamos para o macOS. O macOS foi criado em 1984, foi criado pela Apple, que é a empresa dona do sistema operacional, e a diferença do Windows e para o Linux é que o macOS é um sistema que está integrado a equipamento da própria Apple. Máquinas, computadores da própria Apple. Então, ele roda especificamente dentro desse sistema, desse ambiente, diferente do Windows e do Linux. Além de que, uma das principais diferenças, como são sistemas feitos especificamente para uma máquina, a possibilidade de bugs é quase nenhuma, é muito pequena. Diferente do Windows, que é um sistema mais compatível, então pode ter alguns bugs que venham a acontecer dependendo do tipo de hardware que você está usando. Então pode acontecer um tipo de bug. Já o macOS, ele não tem esses bugs. É muito difícil você ouvir falar que existe um bug dentro de um hardware da Apple rodando o macOS. É muito difícil. Pode até acontecer, mas é muito difícil. É um sistema que é específico, como eu falei, para rodar dentro de equipamentos da Apple. E ele oferece uma experiência integrada altamente elaborada. Você não vai ter problemas, vai ter uma compatibilidade gigante com todos os equipamentos que são da Apple, como os celulares, os tablets, que são os iPads, os iPhones. Vai ter uma compatibilidade muito, muito grande. Muito grande. E o foco principal do Apple, do macOS, é a criação. Como assim? São profissionais da área de criação, gráficos. Ele é um sistema operacional focado em criação. Não quer dizer que você, um usuário comum, não possa usar. Pode, mas ele tem um design especificamente forjado para isso, para criação, edição. Então, os principais softwares que estão ali disponíveis são os softwares de edição, de área de edição gráfica. Então, ele é focado mais nisso. O macOS é focado mais nisso. E como é um sistema que roda especificamente em máquinas da Apple, ele é feito para máquinas da Apple. Não significa que você não possa instalar esse sistema de operação, macOS, em máquinas que não sejam da Apple, máquinas com PCs que você monta e instala Windows ou Linux. Você pode até instalar. Existem os Hackintoshes que estão aí, você faz a instalação, só que ele não funciona conforme funcionaria num hardware da própria Apple. Ele não funciona. Vai funcionar, vai te dar uma experiência ali, só que a experiência não é na totalidade, porque vai ter alguns hardwares que não vão funcionar. Um exemplo disso, se você tiver uma placa de rede, ela não vai funcionar dentro de um ambiente do Mac, um ambiente que esteja fora de uma máquina Apple. Não vai funcionar. E você vai ter que usar conectores externos para a rede funcionar. Então, tem essa limitação. Mas é um sistema que é muito mais seguro do que o próprio computadores o próprio sistema operacional do Windows, porque ele é focado em criação e também segurança. É um sistema muito mais seguro que o próprio Windows, porque é um sistema fechado. É um sistema fechado. Ele foca não em escolhas, mas em criação e estabilidade. É um sistema que foca na estabilidade, na criação, diferente do Windows, que foca na compatibilidade, pelo menos até antes do lançamento do Windows 11. A partir do Windows 11 já não tem tanta compatibilidade assim. E por último, vamos para o Linux. O Linux é um sistema operacional
que foi criado, como eu falei, pelo Linus Torvalds em 1991. Ele surgiu, na realidade, como um hobby, entendeu? Entre amigos estudantes universitários que criaram o sistema através do sistema Minimis. O Linux é um software livre, é um código aberto, open source, o que significa que você pode pegar o Linux básico e modificar da forma que você quiser, porque ele é gratuito. Você pode estar fazendo, no caso, qualquer tipo de alteração que você julgar interessante. Só que ele vai ser um Linux outra forma. Então, o Linux, uma das características principais que o Linux tem é que ele é open source e que existe várias distribuições que a gente chama de distro. Cada distro é focado numa especificidade. Então, ele tem um código aberto, qualquer pessoa pode utilizar. Além disso, ele tem flexibilidade e personalização, o que significa que o Linux pode se adaptar a qualquer tipo de hardware. Entendeu? Qualquer tipo de hardware, ele vai funcionar em qualquer tipo de hardware, desde o hardware mais basicão até um hardware top de linha. Então, você ainda pode personalizar. Outra característica, que é uma das características principais do Linux, é a sua segurança. O Linux é conhecido como uma segurança robusta, que é muito elevada. Tanto que muitos CPDs, muitas empresas colocam servidores Linux para segurança, para serem os firewalls, que ele é muito mais seguro, entendeu? E é uma das características, como eu falei, ele tem várias distribuições, ou como eu falo, distros, desde Ubuntu, Fedora, Debian, até outras várias distribuições que tornam o seu ecossistema muito amplo, entendeu? E assim, como eu falei, questão de vírus, também igual o macOS, é muito difícil o Linux ter vírus, mas tem, gente. Dizer que não tem, tem. Pode acontecer, mas no momento que aparecer um vírus, outra característica que o Linux tem e que outros sistemas não têm é uma rede gigantesca de usuários entusiastas que dão suporte. Sim, eles dão suporte nisso, mas características positivas que o Linux tem. Claro que nem todas as pessoas que estão ali vão te dar um suporte legal. Como em qualquer lugar, tem pessoas tóxicas também. Mas a maior parte dos usuários são pessoas que não vão te julgar e vão te dar dicas, vão te ajudar, vão te orientar. Então, o Linux, nesse ponto, ele tem muito mais suporte do que o próprio Windows. O Windows não tem esse suporte todo. Um problema que aconteça no Windows, um bug, leva um mês e meio para ser resolvido. Só vai estar ser resolvido depois, dependendo do grau desse problema, se ele for muito elevado, em 2 semanas, talvez 2, 3 semanas, uma semana, no máximo uma semana, entendeu? No mínimo uma semana, mas normalmente é 2, 3 semanas para ser resolvido. Já no Linux, quando acontece um problema, em 2, 3 dias já está a solução lá. Essa é a realidade. No máximo, se for uma coisa que não seja tão grande assim, em uma semana e meia, 2 semanas, no máximo está resolvido. Porque os usuários do Linux, eles estão muito ativos. Os usuários que formam os grupos de Linux são muito mais ativos que o Microsoft. A Microsoft é um grupo de engenheiros que está lá, engenheiros de desenvolvimento de software, veem um problema e vão ter que trabalhar para corrigir aquele problema. O macOS, como vocês sabem, é um sistema muito mais enxuto, bem mais enxuto, focado no sistema operacional, numa máquina Apple. Já o Linux e o Windows não, são focados em várias máquinas. Tanto que eu ainda acho que em matéria de diversidade, o Linux é muito maior. Compatibilidade? Também, o Linux é bem compatível, é muito compatível com qualquer tipo de hardware. Ele tem uma compatibilidade muito grande. A única questão que fica um pouco mais abaixo do Linux é que ele tem uma quantidade menor de softwares que o Windows. O Windows ainda tem muito mais. Hoje essa quantidade de software está diminuindo cada vez mais. Por quê? Com o Windows fechando o cerco e acabando com essa compatibilidade, porque hoje, para você ter o Windows 11, você precisa ter uma máquina com um determinado tipo de hardware, não pode ser um hardware mais compatível como era, então você está diminuindo isso e está fazendo que muito usuário que não quer trocar máquina, que não pode trocar máquina, pense em mudar para o Linux, entendeu? E é uma das outras diferenças muito grandes. Máquinas para você montar o Windows ainda são mais baratas do que máquinas de macOS. Os macOS são muito mais caros. Vamos falar a verdade, uma máquina básica com macOS,
um Macintosh, um Mac, ele não custa menos de 10 mil reais. Não custa menos de 10 mil reais. Então, são máquinas realmente caras. Caras, cara, bem caras. Se a gente for pegar fora do Brasil, vamos lá, em dólar, uma máquina dessa está sendo uns 2 mil dólares. Ou 1.500 dólares. Em euro, o quê? Está saindo uns 1.500 euros ou 2.000 euros, 2.500. Está saindo nesse patamar aí. No Brasil, uns 10, 15 mil reais. Uma máquina que tenha um sistema operacional da macOS. Se você quiser fazer um Hackintosh, que eu não te aconselho, porque o Hackintosh é mais complicado de você fazer a instalação, entendeu? Vai exigir que você tenha um certo conhecimento para você fazer. E mesmo assim não vai funcionar. Não vai funcionar e a probabilidade de dar bug, dar algum problema é muito grande mesmo. Mas bem, essas são as características de cada sistema operacional, entendeu? Eu quis colocar aqui para vocês de uma forma mais clara, bem mais simples. Eu não vou enrolar, fazer enrolação, entendeu? Porque não é esse o meu objetivo. É só para vocês conhecerem as diferenças de cada sistema operacional, suas características, que são essas características que eu passei. Não é mais do que isso, é simplesmente isso. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo de Espaço Tech. Lembrando que amanhã nós vamos ter nossa gameplay aqui de Minecraft, tá muito legal. E na quarta-feira, um outro vídeo muito maneiro. Então, galera, vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!